Todos bem-vindos a este webinar do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Sou Mário Ernesto Humber e estou, no momento, como coordenador geral do PNBE. Agradeço a participação de cada um de vocês e espero vê-los nos nossos próximos eventos e, se possível, tê-los como associados do PNBE. Agradeço particularmente aos 4 pré-candidatos que aceitaram o nosso convite: Daniel Annenberg, José Pólice Neto, Nabil Bonduque, os 3 que já têm experiência na função, e a Ana Soares, que faz sua primeira tentativa de chegar à Câmara Municipal. Agradeço também ao nosso segundo coordenador, Gilson Ferreira, que cuidará como mediador do debate. O PNBE começou a sua atividade no final da década de 80, com foco na construção de um Brasil melhor para todos. Nosso objetivo é reunir empresários e empreendedores de todos os setores, tamanhos e segmentos para colaborar, contribuir para o aperfeiçoamento da democracia no país de forma ética. Queremos transformar o país que temos no país que queremos. Espero que vocês também queiram. Socialmente justo, economicamente forte, ambientalmente sustentável, politicamente democrático e inclusivo e eticamente respeitável. Hoje nós somos um país extremamente injusto e acreditamos que a transformação deve começar no município onde as pessoas vivem. Cada uma das pessoas vive em algum município. Ninguém vive no estado ou na federação. Nós temos aqui em São Paulo um exemplo típico das disparidades que existem no Brasil inteiro. Na educação, a escola privada é muito melhor do que a escola pública. Na habitação, quem tem dinheiro vive em bairros que têm verde, bom transporte. Quem é pobre é expulso para a periferia, onde não há verde, né? Não há jardins, não há parques e o transporte é difícil. A nossa cidade é poluída. Eu acabo de subir de Itanhaém para São Paulo, e a gente vai vendo a nuvem de poluição ao longo do caminho crescendo, e os rios estão quase todos contaminados. Na saúde, a gente tem uma rede privada excelente, de primeira qualidade, mundialmente, e temos o SUS, que tem uma rede muito importante, mas insuficiente. E, por fim, a nossa máquina pública, como a do resto do Brasil, a nossa máquina pública, como a do resto do Brasil, ela custa muito caro para o cidadão e é pouco eficiente. Então, esses são pontos que eu gostaria de ouvir a palavra. Eu passo agora a palavra ao Dilson, que vai explicar o programa e tocar a dinâmica do webinar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Mário. Eu também quero agradecer a presença dos palestrantes, dos pré-candidatos. Quero dizer que estamos compartilhando a experiência do PNBE através de termos colocados as coisas que o Mário pôs agora. Para ajudar a interação. A preocupação que os nossos associados têm com relação a esses aspectos tão importantes numa cidade tão importante que é a nossa, importante por ser a nossa, mas importante por ser a metrópole que é dentro do Brasil e no mundo. E os programas que os senhores vereadores estão levando adiante, aqueles que já estão na Câmara, com a experiência que já tiveram, ou os que estão vindo agora, levarão adiante, a percepção que nós temos de quão útil pode ser essa atuação da nossa Câmara Municipal, não só como um órgão de legislação, mas, senhores, também como um órgão que pode exigir do Executivo, exigir das autoridades o cumprimento da legislação e o levar adiante os projetos todos que estão pendentes e que estão sendo entretidos pelo nosso município. Então, esse é o espírito que nós temos. E aquilo que os senhores deixarem conosco hoje será disseminado, será ampliado, será distribuído e atingirá os nossos públicos-alvos. Além dos nossos associados, é um número muito grande de participantes,
é um número muito grande de convidados e é um número muito grande de empresários, principalmente de pequenas e médias empresas. Então, agradeço a presença e, conforme combinamos, na sequência que vamos ter, a preocupação de mantermos que cada um cumpra os 15 minutos, lembrando que a Ana Rita vai nos avisar gentilmente, colaborando com o palestrante, de que faltam 2 minutos para encerrar o tempo dele, e em respeito aos outros palestrantes e aos convidados, nós vamos cumprir com esse horário. Então, em primeiro lugar, na sequência, Pólice Neto, que dos convidados de hoje à noite é o mais experiente dentro da Câmara Municipal. Ele está exercendo o seu 4º mandato como vereador, tem 25 anos de vida pública. Ele se destacou muito em algo que é muito importante hoje para todos nós, que é o combate à corrupção, a transparência nos assuntos públicos, nos gastos, uma eficiência na administração pública entre o custo e os retornos que se tem, o Mário mencionou bem, e ainda uma preocupação com habitação, com mobilidade, com educação e com saúde. Então, o que nós esperamos ouvir de Pólice é o que, neste próximo mandato, ele pretende fazer para que nós consigamos atingir esses objetivos. Pólice, obrigado, a palavra é sua. Não, eu que agradeço a gigantesca oportunidade, cumprimentar o PNBE, como ele muito bem aqui anuncia, nós somos ainda pré-candidatos e essa é uma questão que é absolutamente fundamental. Então, o debate promovido por vocês, ainda nesta fase de confirmação das candidaturas pelos partidos, apresentei meu nome no começo dessa semana, na convenção que o partido realizou. Portanto, até o final deste mês de setembro, terei a confirmação do meu partido, depois da Justiça Eleitoral da minha candidatura, mas a construção de candidaturas ela vai muito além do que o período que se materializa na Justiça, quando o diálogo com a sociedade, de fato, permite a reunião de ideias, a reunião dos desafios a serem compreendidos e o Mário Ernesto colocou aqui com muita precisão o desafio que a cidade está envolvida. E a redução das desigualdades é o desafio para que a cidade seja sustentável. Na realidade, durante muito tempo, a gente falava de problemas da cidade, mas a gente não os interpretava dentro deste cenário de produção e reprodução de desigualdades. As nossas políticas públicas, ao longo do tempo, elas não se apresentaram para aquilo que é essencial, até no termo política pública. Só existe política pública que é redutora de desigualdade. Caso contrário, são políticas setoriais. A cidade de São Paulo ainda não apresentou o seu verdadeiro rol de políticas públicas que, de fato, enfrente as desigualdades. E quando o PNBE nos chamou para esse debate, ele foi apontar, nosso pensamento foi apontar exatamente quais os setores que são emergentes para um período de 4 anos, até para compreender que os parlamentares têm por dever apresentar programas que consigam ser executados nestes 4 anos. Então, não adianta eu contar para a sociedade algo que nem o tempo do meu mandato permite realizar. Então, o esforço que vou fazer nesse momento é convidá-los para essa reflexão que o meu mandato está disposto a fazer, primeiro da construção do plano de atuação de um legislador para o período de 2021 a 2024. E a gente vem fazendo isso usando os recursos da tecnologia, seja regionalmente, quando a gente pergunta para um bairro, a partir de pesquisa com fundamentos metodológicos, quais são os principais desafios daquele território. Esse é um primeiro processo bastante recente, a gente vem fazendo isso apenas nos últimos 2 anos, que é ir buscar na sociedade os principais desafios que a própria população reconhece como necessário naquele território. E tematicamente, os mandatos parlamentares não conseguem estar em todos os temas ou em todos os territórios. Então, há que se ter uma observação a partir de temas e a partir de territórios. A minha opção foi atuar na região central e na região norte da cidade. Então, hoje eu tenho uma presença muito forte na região central, debato os temas locais
territoriais das subprefeituras que compõem o centro e um pouco o centro expandido, e me dediquei muito ao outro lado do rio Tietê, e aí é a porção norte do nosso território, por uma questão objetiva. O fato da gente não ter ainda a ligação do Rodoanel Norte me deu a oportunidade de, ainda no período do mandato anterior do prefeito Haddad, debater o plano de desenvolvimento da Zona Norte antes do Rodoanel ser entregue. Sem dúvida nenhuma, o atraso, inclusive nas obras, permitiu um planejamento mais sólido, porque quando a gente reconhece como a cidade se organizou para a recepção do Rodoanel, seja no setor leste, último a ser entregue, setor sul, o segundo a ser entregue e o primeiro oeste, nós não conseguimos desenvolver a cidade para dentro do Rodoanel, e tudo que se aproximou do Rodoanel foi a favelização, e aí a gente tornou a cidade mais desigual ainda. Então, do ponto de vista territorial, eu tenho centrado o meu trabalho no centro expandido e zona norte de São Paulo. A segunda questão fundamental são os temas. Eu defini por temas de atuação, e é com eles que eu vou concluir a minha apresentação. O esforço que venho fazendo é na utilização de tecnologia para o desenvolvimento da própria cidade, em especial naquilo que é suporte das decisões públicas. Desde 2005, quando aprovei os indicadores de desempenho de gestão, venho trabalhando muito para que a cidade desenvolva as metodologias de indicadores de desempenho, porque a partir de indicadores de desempenho da qualidade do serviço público, a gente pode promover mudanças. Até hoje, nenhuma das gestões, desde aquela que sancionou a lei do prefeito Serra, passando pelo prefeito Kassab, passando pelo prefeito Haddad, passando pelo prefeito Dória e agora com o prefeito Bruno, nenhuma delas se dedicou ao arcabouço metodológico que desse de fato para a cidade indicadores de desempenho dos seus serviços, da sua gestão, que permitisse ao gestor de fato fazer gestão. Hoje ele recebe um conjunto de informações e um orçamento, mas não recebe indicadores que de fato promovam o desenvolvimento saudável da nossa cidade, sustentável da nossa cidade e que enfrente as desigualdades. Então, utilizar muito da tecnologia para isso e, junto com isso, combater a corrupção. Consumiu. Tecnologia é fundamental no combate à corrupção, e aí este esforço a gente fez com o debate do PL1, a primeira propositura apresentada nesta legislatura por mim, foi o primeiro projeto nacional em município de política municipal de prevenção e combate à corrupção, que já está aprovado, foi aprovado no final do ano passado e sancionado no começo desse ano pelo prefeito Bruno Covas, mas que ainda não saiu do papel. O prefeito tinha 90 dias para sua regulamentação e até agora não o regulamentou. Então, essa é uma demanda que temos. Sem dúvida nenhuma, a arte de planejar a cidade e pactuá-la com o seu cidadão e o seu conjunto de atores sociais também representou muito do nosso trabalho, até para a redução dessas desigualdades. Hoje, quando a gente observa a nossa cidade, a gente tem um grande desafio: utilizar a legislação de planejamento e desenvolvimento urbano para que tudo aquilo que aconteceu no Entre Rios, para dentro do Pinheiros, para dentro do Tietê, para dentro do Tamanduateí e para dentro do Ipiranga, também aconteça para fora. E isso a gente não tem ainda na cidade. A legislação que dá suporte às operações urbanas da região mais central, que realizaram uma Paulista forte como ela é, uma Berrini forte como ela é, não existem para fazer o mesmo lá na Avenida São Miguel, na Avenida Sapopemba, na Eniboimirim, na Belmira Marim, no setor norte, Cezefredo, e também na Raimundo Pereira de Magalhães. Então, quando a gente observa a cidade, ela produziu legislação para tornar a região central cada vez mais rica e exportar a pobreza para a população, e as nossas legislações ainda acabam por reafirmar isso, porque as operações urbanas continuam concentradas e os esforços de legislação para promover o desenvolvimento de cidade e, portanto, direito a mais cidades estão concentrados na região central. E para isso eu também ingressei num outro debate, que é a moradia digna, o teto decente, que combina um pouco esses processos, trabalhando num ambiente de tornar a cidade policêntrica, né? Se a gente quer combater os custos absolutamente irracionais da cidade, que é esse deslocamento maluco, com que todos têm que sair de mais de 80 distritos, se deslocando para 10 que concentram emprego, e aí o período da pandemia nos acabou dando de presente tecnologia embarcada dentro de sistemas como esse, que permite
as distâncias serem cumpridas pela tecnologia e não pelo deslocamento. Então, a gente conseguir, na plataforma de teletrabalho, home office, home base, avançar em redução de distâncias. Então, o esforço que a gente vem fazendo é usar a tecnologia para espraiar o emprego na cidade, reduzindo os custos inerentes da cidade, até porque ninguém vai suportar pagar 4 bilhões de subsídio do transporte público coletivo para ter um transporte que continua ruim. Por isso, a mobilidade foi um outro tema de muito entusiasmo no meu mandato. Hoje estamos correndo atrás de uma CPI, porque não dá nem para imaginar, mas a cidade, desde o dia 1º de janeiro, diz para o trabalhador que ele paga R$ 4,40 do seu bilhete único, só que ele paga R$ 4,83. E só no dia 1º de setembro que o validador da SP Trans passou a apresentar para o cidadão o valor do que ele paga. E essa diferença do R$ 4,40 para o 4,83, ninguém da SP Trans soube explicar para onde foi esse dinheiro, e é uma magnitude, são 20% de todos os valores depositados na SP Trans, ninguém sabia que estava sendo nem cobrado. Isso mostra o absoluto descontrole. Absoluto descontrole. Então, acredito muito que essas são as questões que reduzam as desigualdades, por isso que me apresento para um novo mandato, para uma nova aventura de cidade, que, sem dúvida nenhuma, tem na redução das desigualdades a partir do conhecimento e da utilização de indicadores, a fórmula que não é mágica, mas é a fórmula objetiva de apresentar para a sociedade. Nos 4 anos que os vereadores têm, portanto, o programa em construção nesse momento, que eu pretendo apresentar no começo do mês que vem, do começo de outubro, é um programa que dá conta destes 4 anos. Portanto, ele inova porque a gente consulta a sociedade, mas ele apresenta um programa legislativo para 4 anos de mandato para poder ser, inclusive, cobrado pela população. Policy, excelente. Eu posso fazer uma pergunta usando do seu tempo de minutos? Você falou logo no início em corrupção. E corrupção tem sido um assunto na pauta, está ouvindo? Corrupção tem sido um assunto na pauta da nossa população no Brasil inteiro nesse tempo. 2 perguntas, já que você está me dando a chance. Em primeiro lugar, é possível se desenvolver um combate à corrupção com sucesso em um município quando a corrupção no país como um todo floresce? E a outra pergunta é como combater as rachadinhas numa prefeitura como a de São Paulo? Sem dúvida nenhuma, a cidade que se apresenta para ter controle eficiente usando tecnologia vai ser copiada por muitas outras. A cidade de São Paulo tem essas condições. Primeiro, foi um dos municípios que aceitou a regra de ter uma controladoria. É verdade que a gestão Bruno retirou parte da autonomia desta controladoria geral, reduzindo a um espaço de poder do secretário de Justiça. Isso foi um grande erro cometido pelo nosso prefeito, que jamais deveria ter tirado essa regra tão poderosa da autonomia e liberdade da controladoria geral. Errou o prefeito, mas está em tempo de recuperação. Quem sabe no processo do debate eleitoral, ele já anuncia que, se eleito for, ele vai recuperar a autonomia do órgão de controle interno. Não adianta ter órgão de controle interno que não tenha autonomia. Então, a primeira questão é garantir autonomia à controladoria. Segundo, é estabelecer uma carreira que, de fato, seja respeitada pelos outros servidores públicos. A carreira dos controladores no município de São Paulo é uma carreira nova. Ela não completou 5 anos. Então, é fundamental o investimento muito grande nesta carreira. É a carreira típica de Estado que, de fato, permite um controle vigoroso do curso do recurso. Você tem mais 2 minutos somente. Mais 2. Do curso do recurso público. Então, como o recurso público ingressa e como ele sai. E aí é fundamental a gente entender que a padronização de procedimentos e o controle deles metricamente por sistemas vai permitir, sim, a todos entenderem de onde vem o dinheiro, portanto, não ter corrupção no pagamento dos impostos, porque você pode ter uma corrupção na atração de investimento, na atração de impostos, quer dizer, alguém deixa de pagar e parece que está pagando, e na outra ponta, como o dinheiro está saindo. Então, estes mecanismos de métrica e padrão permitem, a partir de arcabouço tecnológico, controlar. E um segundo, que é o processo de licenciamento. Toda atividade econômica licenciada na cidade de São Paulo tem que ganhar um padrão métrico que não tenha análise humana.
e ela é um recurso secundário quando você não cumpre a métrica. Essas são questões já enfrentadas por diversas capitais mundiais. Quando você pega Tóquio, já enfrentou. Você pega os asiáticos, já enfrentaram. Quando você pega Los Angeles, já enfrentou. Nova York, já enfrentou. Barcelona já enfrentou. Então, a gente tem muitas experiências internacionais e, portanto, a gente não precisa. O benchmark está aí à nossa disposição, portanto, não é de grande inovação, mas é de a gente não querer criar as nossas jabuticabas. Então, é absolutamente possível. Na outra ponta, a rachadinha é uma questão mais simples do que isso. Quando você põe o servidor e você... Porque o servidor que se apresenta para a rachadinha é porque estabeleceu uma relação promíscua com aquele que é o seu chefe. É só você tirar as relações de chefia. Quando você equilibra essa relação, quando você acaba com esse arcabouço hierárquico de uma relação de um com o outro, que não tem a presença dele, seja presencial ou digital, sendo imposta apenas um controller, sem dúvida nenhuma, você expõe ele a regras que não permitirão a rachadinha acontecer. Portanto, há instrumentos presentes hoje para que você acabe com a rachadinha amanhã. Basta querer. Infelizmente, a administração de São Paulo não quis isso até agora. Simples como isso, Policy. Muito obrigado. Você mencionou em debate, Policy, nosso plano não é ter debate entre os pré-candidatos, sim que cada pré-candidato possa depois responder perguntas do nosso público. Então, não vamos ter debate, eu agradeço a sua apresentação e espero que você possa ficar com a gente até o... Estarei com vocês até o fim. Muito obrigado. Eu agora passaria e apresentaria, agradeceria a presença do Nabil, já foi apresentado para a gente aqui. Obrigado, Policy. Olá, Mário. É um prazer estar aqui com vocês, estar com o PNDE, que é uma instituição tão importante para a democracia no país. E eu venho aqui, então, hoje, falar com vocês. Eu não estou exercendo mandato de vereador. Eu tive na Câmara de Vereadores 2 mandatos, um mandato no começo do século, 2001 a 2004, e voltei à Câmara de 2013 a 2016. E eu tenho, ao longo desse período, realizado uma atividade... Sumiu o som, Nabil. Sumiu o som. De gestão de políticas públicas, atividades relacionadas com a universidade. Eu sou professor da USP há 35 anos, professor na área de planejamento urbano, na área pesquisador, na área principalmente da habitação popular e na discussão também das questões de sustentabilidade e de política cultural. Então, a minha atuação na Câmara sempre tem sido uma atuação que dialoga com essa experiência profissional. Até porque eu entendo que um mandato de vereador não deve ser uma profissão. O mandato de vereador é uma representação que se tem durante um período para colocar em prática um conjunto de propostas e que elas devem ser renovadas por outras experiências profissionais, outras experiências acadêmicas e outras experiências políticas. Então, já tive algumas experiências importantes no Executivo, como Secretaria de Cultura, do governo Haddad, tive também no governo da Luiz Erundina como superintendente de habitação popular, já trabalhei no Ministério do Meio Ambiente. E o que eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, é que a minha atuação na Câmara não é uma atuação que busca se localizar numa única região do município ou num único setor. Eu tenho como prática do mandato que eu já tive e desse novo mandato que nós estamos construindo uma perspectiva de discutir o conjunto das áreas de gestão pública municipal e o conjunto da cidade. Um vereador, numa cidade do tamanho de São Paulo, não pode ficar restrito a um único tema, nem ficar restrito a única área. Embora, infelizmente, a gente tenha um pouco essa prática, até porque, muitas vezes, o vereador está preocupado unicamente com aquela sua região, onde ele tem o seu eleitorado, mas os problemas que se discutem na Câmara são problemas do conjunto da cidade. Então, o meu mandato, inclusive nesse mandato que nós vamos disputar, eu vou disputar junto com um coletivo de pessoas de diferentes regiões, de diferentes formas de atuação na cidade,
que possam fazer, inclusive, que o nosso mandato tenha muito mais vozes, muito mais capacidade de interlocução com a sociedade e muito mais capacidade de se aprofundar em diferentes temas. Eu buscarei, obviamente, nesse novo mandato, atuar com muita ênfase numa área que é uma área na qual eu já atuei nos 2 outros mandatos, com bastante ênfase, que foi no planejamento urbano. Fui relator do Plano Diretor de São Paulo em 2002 e 2014, e nós teremos em 2021 a oportunidade de fazer uma revisão do atual Plano Diretor. Isso é absolutamente fundamental. Por quê? Porque a cidade hoje, não que os objetivos de 2014 eles sejam superados, os objetivos colocados no Plano Diretor continuam todos eles com muita preponderância dentro da cidade de São Paulo. Nós precisamos implementar tudo aquilo que está proposto no Plano Diretor, mas muitas coisas mudaram nesse período. Então, é muito importante que o Plano Diretor a ser revisto agora dialogue com a nova realidade da cidade, do Brasil e do mundo. Em primeiro lugar, na cidade, nós precisamos aprofundar um processo de uma gestão descentralizada, que reforce as subprefeituras. Eu acho que esse modelo de gestão que nós temos é um modelo de gestão já superado. Ele é superado tanto para o planejamento urbano como para a gestão cotidiana da cidade. Nós precisamos avançar numa gestão de uma cidade mais descentralizada, onde as políticas públicas setoriais dialoguem na base territorial, ou seja, que elas possam trabalhar em função de uma discussão local, dando melhor aproveitamento para os serviços públicos, dando melhor aproveitamento para os servidores públicos, com menos fragmentação e com mais foco no território. Isso exige que a gente tenha também um planejamento regional mais robusto que nós tivemos no último período. Então, o plano diretor ele vai ser revisto, e eu acho que um dos aspectos importantes é se rever a importância de planos regionais, onde a discussão no território possa se dar, e não simplesmente nas questões de uso e ocupação do solo, embora elas também sejam importantes, mas, sobretudo, na questão da gestão desse território. E, dessa maneira, fazer com que a máquina possa ser mais eficiente, possa funcionar melhor. Muita gente entende que a máquina pública hoje está inchada, né? As perguntas que eu recebi falam um pouco disso. Os dados que nós temos não indicam exatamente que ela está inchada, né? Efetivamente, o que nós tivemos foi uma redução do número de funcionários, muitos funcionários se aposentaram e muitos serviços foram terceirizados para o setor privado. Hoje, por exemplo, nós temos dificuldade de fazer o controle da fiscalização de uso e ocupação do solo, porque o número de fiscais, o número de engenheiros e arquitetos é muito menor do que aqueles que nós já tivemos no passado. Mas nós podemos, o mesmo número de funcionários, talvez até incrementados com um número um pouco maior do que nós temos hoje, porque o município não está no limite da despesa com funcionalismo público, poder ter uma gestão muito mais eficiente, muito mais eficaz, desde que ela possa ser descentralizada, desde que ela possa ser integrada, desde que ela possa ser planejada. Nós precisamos, inclusive, exercer um maior controle sobre os serviços terceirizados. Veja que a maior parte dos serviços que são realizados no município não são realizados de forma direta. Aliás, quase nenhum é realizado de forma direta. Nós temos a terceirização do transporte coletivo, a terceirização da manutenção urbana, a terceirização da coleta e da destinação final do lixo, da limpeza pública. Temos a terceirização, inclusive, agora que avança, inclusive para outros setores, que é uma discussão que nós também temos que fazer, com a concessão de serviços públicos e de espaços públicos. Então, nós não podemos avançar num processo de terceirização sem que haja controle, porque ali a corrupção está se dando. A corrupção está se dando exatamente quando a gente vê, por exemplo, uma equipe, às vezes, de 4, 5 caminhões e de engenheiros e profissionais para poder simplesmente podar uma árvore, como eu vi recentemente numa das regiões da cidade. Ali está se pagando muito mais do que está se recebendo. Então, quando a gente fala em combater corrupção, nós precisamos aumentar a fiscalização e controle, aonde, obviamente, a tecnologia é importante, como o vereador Polis colocou, mas é muito importante a gente ter profissionais responsáveis da ponta, né, podermos ter efetivamente uma capacidade de fiscalização,
e de transparência nesses serviços públicos. Por exemplo, estamos vendo agora, né, uma reforma de calçadas, onde a espessura do concreto deveria ser 7 centímetros, e a gente verifica que em boa parte da cidade a espessura, né, do concreto nessa reforma de calçada não alcança nem sequer 5 centímetros. Né? Ali está se pagando 7 e recebendo 5. Ou seja, está havendo uma transferência de recursos públicos para o setor privado, que, obviamente, haja ou não corrupção, é desperdício de recurso público. Haja funcionários que estejam recebendo para não fazer olho gordo ou para não fiscalizar adequadamente, seja simplesmente por falta de fiscalização, está o recurso público indo pela drenagem da cidade, e nós estamos perdendo recurso público. Então, a descentralização, uma fiscalização mais forte da prefeitura, uma participação maior da comunidade no processo de fiscalização, dando mais poder para os conselhos das subprefeituras, que devem ter um papel mais ativo do que tem hoje. É super importante para que a gente possa ter uma gestão mais eficaz. E o planejamento da cidade precisa ser pensado de maneira integrada, no conjunto da cidade, mas a sua gestão pode ser realizada de maneira mais descentralizada, porque cada subprefeitura hoje tem o tamanho de um município de porte médio no país. Outro aspecto fundamental do ponto de vista do planejamento da cidade é efetivamente colocar em prática, efetivar, implementar os instrumentos que o plano diretor estabeleceu. Né? Por exemplo, nós precisamos avançar muito mais no combate à especulação com imóveis e terrenos ociosos em áreas de infraestrutura. Né? A notificação que começou no governo Haddad, quando se implementou, inclusive, um setor para poder fazer esse controle. Aliás, o vereador Policy teve um papel importante nisso, eu também tive um papel importante na eleitoria do plano diretor para que a gente tivesse uma legislação, uma regulamentação desse serviço. Foi paralisado em 2017 e foi retomado ainda de maneira extremamente lenta. Isso é extremamente importante porque nós não podemos fazer com que espaços que são bem servidos de infraestrutura, edifícios bem servidos de infraestrutura, terrenos, estacionamentos sem nenhuma edificação, eles estejam totalmente ociosos, não prestando os serviços urbanos que seriam necessários. Ou seja, não atendendo a cidade, uma cidade que não pode mais se estender horizontalmente. Ela precisa ocupar seus espaços vazios e subutilizados, e para isso é extremamente importante que se controle e se garanta a função social da propriedade. É muito importante também avançar nos planejamentos das áreas que hoje são áreas ociosas subutilizadas, que o plano diretor definiu como a macroárea de estruturação metropolitana. Áreas que têm, por exemplo, antigos galpões com subutilização, áreas com edifícios de baixa densidade em regiões que são bem servidas de transporte coletivo, bem servidas pelo serviço de trens metropolitanos. Né? E, efetivamente, o que nós vimos foi que, nos últimos 4 anos, praticamente nada avançou em relação a isso no município de São Paulo. Né? Por exemplo, a Operação Urbana Bairro Tomás do ATI, que estava na Câmara desde 2015, ela não foi aprovada pelo Legislativo. Né? E não se avançou, né, no planejamento de regiões que têm um potencial muito grande de ocupação das cidades. São várias, não tenho tempo aqui para avançar, mas são regiões onde nós poderíamos ter um avanço no uso misto do uso do solo, com mais habitação em áreas bem localizadas. Nós estamos falando de bairros como o Ipiranga, como a Moca, como a Água Branca, como a Vila Leopoldina. Davi, você tem mais 2 minutos. São regiões que têm o potencial enorme para servir para a cidade, para trazer a população morando mais próximo do emprego, com isso reduzindo as despesas de transporte coletivo, como o plano diretor propõe, e efetivamente isso não foi para frente e nós precisaremos trabalhar para efetivar a aprovação desses projetos com participação da população, porque não se entende planejamento urbano sem participação. Ela é fundamental. E, finalmente, eu queria trazer aqui a necessidade de que a cidade possa avançar nas cobranças justas dos seus impostos. Né? Nós temos ainda muitos impostos que são cobrados de maneira adequada. Muito para alguns
e pouco para outros. Então, a justiça fiscal é absolutamente fundamental que se faça no âmbito do município para que a gente possa, numa reforma administrativa, numa reforma urbana e numa reforma efetivamente das finanças, criar condições para a cidade se desenvolver muito melhor do que ela tem desenvolvido até hoje. Então, um mandato no legislativo pode cumprir esse papel, garantindo efetivamente fiscalização e proposição para que a cidade seja uma cidade mais justa e sustentável. Obrigado. Muito obrigado, Nabil. Muito bem. Edilson, Os seus 15 minutos. E espero que você possa estar com a gente aqui até o final para ajudar a responder as perguntas do nosso público. Obrigado. Viu, Mário? Eu vou ter que pedir desculpa para vocês. Às 7 horas eu vou ter que sair, que tem um outro compromisso, um debate, aliás, em Porto Alegre, sobre o plano diretor de São Paulo. Eu já tinha até avisado que eu teria que sair às 19, mas até lá eu estou com vocês acompanhando. Obrigado. Muito obrigado, sem dúvida. Eu só queria colocar uma questão, é que o PNBE, que foi levantado pelo Nabil, o PNBE defende o voto distrital misto, ou seja, uma parte dos vereadores seria eleita por distritos, e outra parte seria eleita pelos seus partidos. É apenas uma observação sobre um projeto que o PNBE defende. Dilson, devolvo a você. Na sequência, eu convidaria a Ana Soares a fazer a sua apresentação. A Ana Soares tem tido uma vivência e uma atividade bastante intensa na área social. Ela é formada em Direito, ela é presidente do Instituto Cultural Ibrace, essa área social, e contribuído muito na região sul de São Paulo, no terceiro setor, com uma atuação na defesa das mulheres em situação de vulnerabilidade. É uma preocupação nesta cidade, neste país, que tem aumentado muito, principalmente nesses meses todos de pandemia. Então, gostaríamos de ouvir a Ana Soares sobre os planos que ela tem na sua candidatura, ou como pré-candidata, pela primeira vez, à prefeitura. Não podemos deixar de desejar sucesso para ela por essa iniciativa de vir a contribuir, entrar no setor público e ser vereadora e ajudar a nossa cidade de São Paulo em áreas tão necessitadas. Ana, as suas ordens. Boa noite a todos. É um prazer estar falando com todos vocês. Realmente é um desafio, né? Eu acho que quando se fala em política, em legislar, precisamos pensar numa sociedade civil. E foi através dessa indignação de representar, através do terceiro setor, uma população que vive em vulnerabilidade social, de comunidades, foi quando eu decidi a me candidatar, ser uma pré-candidata, né? E eu trabalho já há mais de 18 anos com projetos sociais esses que são realmente realizados aqui na região da Zona Sul, do Jabaquara, onde temos 18 comunidades. Eu gostei muito da fala do Nabil em relação ao jeito dele passar para nós como se faz uma política, como se faz um plano diretório. Isso é muito importante. Por quê? Precisamos de ter clareza. E dentro dessa proposta que eu tenho, justamente quando você fala da mulher, do idoso, da criança, de regiões de vulnerabilidade social, é muito difícil você ser representante, ter uma representatividade. E o que aconteceu comigo foi justamente isso. Dentro de todas as propostas de sustentabilidade, da parte de educação, da parte de cultura, de estar presenciando cada uma dessas situações e precisar de ter um representante de fato que nos ajudasse a poder executar projetos, realizar projetos e ter dificuldade em ter acesso aos parlamentares, aos vereadores e de não ter esses representantes. Eu sei que é difícil, como mesmo o Clóvis Neto falou, 4 anos talvez não seja suficiente para poder você
cumprir todas as demandas necessárias de uma políticas públicas, mas precisamos pensar nessa sociedade como um todo. Iniciei em 2016 um projeto junto a todas as organizações sociais aqui do Jabaquara, de oficinas culturais, e foi muito desafiador para todos nós, principalmente da equipe do IBRACE, em saber que talvez a população não esteja nem preparada para receber projetos que tenham cunho culturais, educacionais de ponta. E esse desafio veio a pensar e perguntar a todos os vereadores, pré-candidatos, a quem já teve mandatos, o que faz a gente pensar e o que pensar para essa população da ponta, essa população que vive em vulnerabilidade social, essa população da comunidade, tá? Às vezes, a gente sabemos que 4 anos não é o suficiente, mas o que podemos fazer? Eu, como presidente do Instituto, e realizar vários projetos, bater na porta de parlamentares, solicitar parceria, a burocratização da máquina, da prefeitura, em você conseguir angariar recursos públicos. Tudo isso é um desafio no dia a dia para quem está do outro lado. E eu acho que dentro dessas propostas foi o que me fez pensar na educação de qualidade, numa saúde que você precisa pensar. Você hoje levaria um parente seu ao SUS? Você iria se tratar no SUS, como teve uma pergunta sobre a saúde? Quando você não se vê representado naquilo, você não sabe o que é, no dia a dia, você ter que ficar em filas 12, 14 horas com um ente querido numa saúde e a gente não ter propostas de saúde de um vereador em São Paulo. Quando você pensa no meio ambiente, onde os rios, eu acho que os rios, os córregos que existem nas comunidades, eles não são, em nenhum momento, nós conseguimos limpar esses córregos, ter acesso educacional para essas pessoas que vivem nessas comunidades. Então, quando a sociedade civil como um todo, ela é representada por uma parte e a outra, ela fica justamente sem ter nenhum tipo de acesso, como se representar tudo isso? Como fazer tudo isso? Quais são as políticas públicas que nós podemos fazer? Então, eu acho que essa representação, ela vem, de fato, de alguém como eu, que estive de todos os lados. Como fui cargo de confiança da Secretaria de Estado da Cultura durante 10 anos, realizei os projetos do Festival de Campos do Jordão, tive acesso à Escola Tom Jobim de Música, que é um projeto maravilhoso que o Estado tem. Depois, fui como consultora de projetos na área privada de teatro, cinemas, entendeu? E agora, como presidente do Instituto. Eu venho, dia a dia, como que eu posso falar para vocês? Eu venho, dia a dia, me questionando o que faz um vereador que precisa legislar, que precisa representar, ao chegar na máquina, ter somente um grupo fechado, entendeu? E representamos poucos. Eu acho que existem segmentos muito importantes, como o mesmo do Policineto, de urbanização, que eu acho muito importante. O Nabil, quando ele foi secretário da Secretaria Municipal de Cultura, o acesso pelo VAI, que eu participei desse edital. O Daniel Emberg, eu conheço ele através de um amigo que nos propôs até uma ajuda no Instituto na época para a parte de esporte. Essas representatividades precisam ser mais diretas à população. A população precisa ter o acesso não só de um grupo, de uma escolha, de um segmento, mas um acesso real. Não podemos chegar na população somente no momento em que estamos pedindo votos. Eu acho que precisamos ter políticas públicas mais eficientes na área da saúde, na área de segurança, na área que eu sei que segurança não é nossa alçada, mas dentro da GCM, sim, para as escolas, na área educacional e na área de esporte.
pensar nessa outra população, pensar nas pessoas que realmente não conhecem o poder que a política, que um vereador tem, em que pode ajudá-los. Sim, hoje, dentro de todas essas condições que temos, você vê hoje de uma pandemia, onde vários profissionais domésticos, vários profissionais da área de cultura estão desempregados, vivendo de doações de cesta básica. E até meu irmão, que participa da nossa parte social, está aqui, onde nós angariamos mais de 500 cestas básicas para poder realmente suprir essa necessidade que o governo precisa entender que ele existe. Nós não podemos ter só uma entidade como um espelho, tem um monopólio de escolhas de entidades a se representar. Então, eu acho que, no meu caso, como pré-candidata, pelo primeiro mandato, eu não tenho a técnica, eu não tenho toda essa dinâmica de entendimento político, mas eu tenho a vontade e eu tenho certeza que precisamos de mais tipos de representantes assim. E, para finalizar, eu tenho um projeto com mulheres que vivem vulnerabilidade social, onde nós trabalhamos com a parte da inteligência emocional, desenvolvimento e treinamento dessas mulheres. Eu sou muito... Eu tenho essa pretensão de criar casas Anastácias, onde nós poderemos atender essas mulheres que vivem vulnerabilidade social, e através de treinamentos, através de workshop, através de palestras, através da educação. E referente ao meio ambiente, Nabil, eu tenho uma visão, eu não tenho uma proposta, porque proposta fazemos quando você tem um conhecimento nato. E eu tenho a proposta o conhecimento meu não é tão amplo nesta área de meio ambiente, mas nós do Instituto IBRACE trabalhamos aqui com a coleta seletiva, trabalhamos aqui com a parte de hortas comunitárias, trabalhamos aqui com a limpeza dos rios, das comunidades, com o que é real do dia a dia. Eu acho que, assim, a minha fala não é tanto de propostas que tenham um cunho tão relevantes em relação a políticas públicas, mas a minha proposta são propostas reais de alguém que vive nesse ambiente, de que representa esse ambiente como uma sociedade civil que realmente quer mudanças. Muito obrigado, Ana Soares. Não podemos deixar de valorizar muito a sua iniciativa, a sua batalha, a sua decisão de ter um assento, uma unidade que você disse é tão restrita e você tem a intenção e temos certeza que a habilidade de conseguir os resultados lá numa área tão necessária que é essa parte social e principalmente reconhecendo a necessidade de proteger as mulheres contra essa violência doméstica. Tem uma pergunta aqui muito apropriada para você. Qual é a dimensão do número de casas que existe para atender a essas mulheres? Isso é uma coisa tão rara e mínima ou nós temos uma estrutura que permite isso? Não, eu tenho esse projeto piloto hoje, ele tem uma casa. Eu estou realizando parcerias com as empresas, né, com o empresariado privado, para realizarmos pelo menos em 4 regiões, né, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Oeste e também um pouco de Santana do Parnaíba. Esse projeto hoje nós realizamos ele no próprio Instituto. Nós temos já hoje 5 cursos, são 8 palestras, e já trabalho no dia a dia. Esse projeto ele se iniciou com as minhas amigas pessoais, que eu nasci no Jabaquara e saí para estudar, morar fora, e eu tinha indignação porque minhas amigas, na realidade, não saíam do lugar. E hoje elas são protagonistas desse projeto Anastácia, onde ajudam outras mulheres. Então, assim, pretendemos ter várias casas, mas hoje nós temos uma casa piloto.
Muito bem. Muito obrigado. Boa sorte e vamos ter a oportunidade de continuar participando com você nas perguntas daqui a pouco. Eu convidaria agora o Daniel Allenberg. Sim. Posso começar? Aliás, nós já começamos, né, na antessala da nossa reunião. É verdade. Já contribuiu, está terminando o seu primeiro mandato agora, não é isso? Candidato à reeleição. Você já participou da Secretaria Municipal de Inovação, passado, e Tecnologia. Tem um trabalho muito grande nessa parte de inclusão digital, né? O que faz com que a gente torne a máquina pública mais eficiente, que tem sido um dos seus objetivos e uma das principais os principais questionamentos, uma das principais perguntas dos nossos associados para os pré-candidatos hoje é com relação ao custo e à eficiência da máquina pública, no caso da Prefeitura de São Paulo, quer seja o Executivo, quer seja a própria Câmara dos Vereadores, não é isso? Então, vemos que é uma área onde você pode contribuir muito e aguardamos os seus comentários sobre isso. Bom, obrigado, Gilson. Boa noite a todos e a todas. Obrigado pelo convite para o PNBE. Queria saudar todos os outros concorrentes, o Policy, Nabil, a Ana, dizer que aprendo muito a cada dia, principalmente com o Policy e com o Nabil, que já estão lá há mais tempo, e outros vereadores. E, Ana, força, é importante a gente lutar e batalhar para ser candidato e ir até o fim, para que a gente possa mostrar que a gente tem interesse em melhorar as condições de vida da população paulistana. Como você falou, Gilson, Obrigada. Eu trabalho... Oi? Alô? Vai em frente. Sim. Pode ir em frente. Gilson, como você falou, eu trabalho há 30 anos na área pública. A experiência que eu tenho na área pública é de vários assuntos correlacionados que a gente já conversou em relação a esse assunto. Dizer que comecei a minha carreira na área pública, no Executivo, lá atrás, em 1990, na gestão da Luiza Erundina, discutindo justamente dois dos temas que a gente falou aqui, já sobre descentralização da cidade. Tinha um projeto maravilhoso para a gente descentralizar a cidade, baseado na experiência de várias prefeituras pelo mundo afora, não importa as prefeituras de esquerda, de direita, mas a importância dos serviços públicos e da cidade estar mais próxima do cidadão e também a democratização do acesso às informações. Então, isso também são temas que lá atrás nós começamos, depois trabalhei também na prefeitura com o prefeito Gilberto Kassab e fui secretário de Inovação e Tecnologia, agora da gestão Dória e Bruno Covas. As minhas pautas, elas são transversais. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas eu não tenho dúvida que a principal delas é melhorar o atendimento ao cidadão. Eu acredito e continuo acreditando que o serviço público pode funcionar bem para todos. A melhor experiência para mim disso foram os 10 anos que eu fiquei à frente do Poupa Tempo. Sou um dos criadores do programa Poupa Tempo e coordenei todo o projeto pelos primeiros 10 anos. Com apoio político, primeiro do Mário Covas como governador, depois Geraldo Alckmin, e com uma boa equipe, a gente mostrou que um programa como esse, ele ajuda a simplificar, a desburocratizar, a combater a corrupção e, principalmente, atender quem mais precisa, a população mais vulnerável. Não é por isso, né? O Poupa Tempo, vocês sabem, já ganhou N prêmios de sendo o serviço público, o melhor serviço público do estado de São Paulo. Também acredito muito na participação popular. Aliás, como vereador, eu estou, na verdade, há 10 meses na Câmara. Durante 3 anos, praticamente, fui secretário de Inovação e Tecnologia. Um dos projetos de lei que eu apresentei, estamos tramitando, é um projeto de negócios de impacto social, que ajuda a questão do empreendedorismo na periferia. Mas queria dizer que, mais do que o projeto em si, a construção dele, através de consultas públicas, foi o que mais me agradou. E isso é muito interessante. A ideia de que a participação popular
possa construir junto com o vereador, que, de fato, como o Nabil falou, eu estou vereador, né? Eu não sou vereador. É importante que a participação venha junto, que a gente possa, com essa participação, construir projetos melhores e que eu seja o canal para isso, que os outros vereadores também. Então, a consulta popular, as audiências populares, audiências públicas são fundamentais para a participação da população. E queria citar a questão da desburocratização e da simplificação, que são temas muito caros para mim. Eu não tenho dúvida, quanto mais a gente simplifica, quanto mais a gente desburocratiza, e quanto mais nós temos serviços eletrônicos, mais nós combatemos a corrupção. Esse foi um exemplo, eu fiquei à frente do Detran 5 anos, né, de 2011 a 2016, e nós migramos muitos serviços para os meios eletrônicos. Mostrou-se que com isso a gente conseguiu não acabar com a corrupção, mas diminuí-la de forma muito significativa. Um outro tema muito importante é a questão da transparência, como foi colocado por alguns, o Policy, o próprio Nabil, é muito importante a questão da transparência. Quanto mais a gente dá transparência, também se combate a corrupção. Quanto mais se dá transparência, a gente chama a participação popular, e isso nós fizemos ao longo aí desses quase 30 anos na área pública. Aliás, queria dizer que eu estou muito feliz, porque ontem o Connect Smart Cities, que é um dos maiores encontros de cidades inteligentes do Brasil, mostrou que a cidade de São Paulo ganhou o prêmio, né, esse ano como a cidade mais conectada, a cidade mais inteligente, a primeira cidade em termos de inovação e tecnologia. Então, isso é algo muito importante. Agora, eu queria mostrar também que a pandemia acabou escancarando as nossas desigualdades sociais. Como o trabalho remoto e estudo à distância, a gente percebeu que acaba sendo um privilégio para poucos. A gente vê que ainda 25% da população não tem acesso à internet da sua casa. E tem muita gente que, mesmo tendo acesso, tem dificuldade de usar esse computador. O ensino à distância não foi possível para boa parte das crianças. Mais de 20% dos alunos do ensino público não estão conseguindo acompanhar as aulas remotas. Ou seja, nós precisamos falar de inclusão digital. Inclusão digital é inclusão social. É uma necessidade se a gente quer combater a desigualdade social, assim como saneamento básico, assim como educação de qualidade. Esse tema é um tema que eu discuto e me dedico há mais de 10 anos. E quando a gente teve, por exemplo, à frente da Secretaria de Inovação e Tecnologia, nós triplicamos o número de pontos de Wi-Fi livre na cidade. A gente investiu pesado nas LAN house públicas, nos telecentros, nos Fab Labs. A gente digitalizou 99% dos novos processos da prefeitura. E a gente implementou o Descomplica, que é a versão municipal do Poupa Tempo, além do Empreenda Fácil. Até alguns anos atrás, se levava mais de 100 dias para a gente conseguir abrir uma empresa na cidade de São Paulo. Um absurdo isso. Hoje se leva de 3 a 4 dias. Quanto mais a gente conseguir simplificar, veja, a gente combate corrupção e a gente ajuda o empreendedorismo e também o Estado a funcionar melhor. Ou seja, aliás, fiz parte, como eu falei, do próprio Poupa Tempo, e dizer que há 30 anos, de fato, eu me dedico a isso. Simplificar processo, torná-los mais transparentes, fazer a máquina pública ser mais eficiente, é o que eu entendo um pouco. Por quê? E eu não falo isso só por conta da eficiência pela eficiência. Na hora em que a máquina pública funciona, e o exemplo do Descomplica, do Poupa Tempo, da modernização do Detran mostra, isso você atende aqueles que mais precisam do Estado. Mais precisam do Estado. Isso é fundamental. Mas queria também falar que a gente está vivendo um momento que o fazer político está sendo muito questionado. Há 2 anos, a eleição foi marcada por um discurso que era necessário, por exemplo, fazer renovação política. E muita gente foi eleita com essa narrativa. Mas o que a gente está vendo na prática não tem muito de renovação. A gente vê pessoas despreparadas que não entregam resultados, abusando de um discurso raso e repetindo ações que condenaram muitas vezes em cima do próprio palanque. E isso no meio da maior crise sanitária da nossa geração. A gente precisa de gestores com experiência técnica para conduzir, mecanismos de controle que garantam a transparência das ações e, de fato, combatam a corrupção. Aliás, outro tema também muito caro para mim é a questão de direitos humanos. A gente precisa de leis que promovam a igualdade e que defendam as minorias.
Ontem mesmo saiu um estudo que apontou um crescimento de mais de 150% no número de feminicídios na cidade de São Paulo no mês de julho. Isso não é viável, tá certo? Aliás, queria deixar claro que eu comecei também a minha vida pública lá atrás, ajudando o jornalista Caco Barcelos a escrever o livro Rota 66. E lá atrás a gente percebeu, isso há 40 anos atrás, que, na verdade, as pessoas que eram abordadas pela rota mortas eram negros, pobres da periferia de São Paulo. O que eu quero dizer é que vidas negras importam. Isso é muito importante. Assim como o acesso também das mulheres igualitário, defendo cada vez mais que a gente tenha um parlamento e um serviço público em que a participação da mulher seja muito importante. A LGBTI, não dá para ter esse discurso de ódio que nós estamos vendo, um discurso tremendo de ódio, negação da ciência. Nós precisamos combater isso. Aliás, tem sido aí a democracia, o Estado, o alvo de boa parte desse discurso. E quem mais precisa são aqueles que menos têm. Eu queria dizer que o SUS e o Estado mostraram, agora na pandemia, que precisamos de Estado. Um Estado talvez um pouco menor, mais enxuto, mais funcional, mais eficiente. Mas a gente precisa do governo do Estado, né? E, aliás, o ataque ao Estado vem sempre atrelado ao discurso de combate à corrupção. Combate à corrupção se faz com ações, com simplificação, com desburocratização do serviço, com implantação de serviços eletrônicos e não com bravatas, né? Isso eu fiz ao longo da minha vida. E eu preciso dizer que é preciso resgatar a defesa incondicional da democracia para construir uma sociedade mais justa e inclusiva, né? Reconstruir a nossa democracia não é algo que a gente vai fazer do dia para a noite, vai exigir paciência, dedicação, diálogo, esforço coletivo. Isso eu tenho aprendido muito na Câmara Municipal, que a gente precisa dialogar, chegar a consensos, para que com isso, de fato, a gente possa avançar. Queria só terminar dizendo que eu fico muito feliz de participar de debates como esse. Os temas, por exemplo, o Policy tem um tema importantíssimo que nos últimos 2 anos, como ele colocou, de ouvir a sociedade civil para colocar suas emendas parlamentares. Olá, Pedro. Eu estou me comprometendo aqui a fazer também isso a partir do meu próprio... Eu estou com um problema, alô? Eu acho que eu estou com um problema na minha câmera aqui, viu? Alô? 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 Tem gente com o microfone aberto aí. Então, tem gente com o microfone aberto. Bom, eu queria dizer que eu acho muito boa a proposta do Policy, estou me comprometendo, lógico, se for reeleito, eu sou pré-candidato ainda, a fazer também algo no mesmo estilo. Por quê? Porque é fundamental a participação popular. Eu acredito nisso e eu acho que o exemplo que o Policy deu é maravilhoso. A gente tem que pegar as boas iniciativas e, com elas, a gente poder ir adiante. Eu queria também dizer que tem um outro tema fundamental que a gente levou adiante aqui no Parlamento, que já aprovamos um projeto de lei, que é o Programa Municipal de Linguagem Simples. Um dos grandes problemas do serviço público é que, muitas vezes, a população não entende o que a gente fala. Seja na Câmara, seja no Executivo, a gente fala por siglas, a gente fala termos americanizados, a gente precisa ter uma linguagem mais clara, mais transparente, mais acessível. E, por isso, eu apresentei um projeto de lei que está sancionado, e a gente começou a fazer isso na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, no sentido de ter linguagem simples. Vários países do mundo já implementaram isso, e é um programa maravilhoso para a gente aproximar o cidadão do serviço público. E queria só terminar dizendo que a experiência que eu tive nos últimos 3 anos como secretário de Inovação e Tecnologia, eu gosto muito da experiência que a gente implantou no Descomplica. O Descomplica, que é o poupa-tempo municipal, nas praças de atendimento das prefeituras regionais, e que, quando o cidadão procura um Descomplica, ele senta lado a lado com o funcionário, ou seja, o funcionário mostra para ele, de forma transparente, o que está fazendo, e não só isso, explica para ele como pode aquele serviço que ele foi procurar, e que muitas vezes já é eletrônico, uma próxima vez fazer da sua casa, do seu trabalho. A tendência é cada vez a gente ter mais serviços eletrônicos, mas a gente precisa, em paralelo, aculturar a população... Estou acabando. Aculturar a população para usar esses serviços eletrônicos, por um lado, e, por outro, inclusão digital. Não é possível deixar ninguém para trás nesse momento. Não é possível que a gente continue tendo uma sociedade em que a gente tem
muita tecnologia, internet das coisas, blockchain, inteligência artificial. Tecnologia a gente tem para fazer qualquer coisa, porém, tecnologia é meio, e a gente precisa envolver todo mundo que não sabe usar essa tecnologia, principalmente a população mais vulnerável, para que ela vá adiante e que a gente mostre que serviço público é para quem mais precisa, principalmente. É para todos, tem que ser igual para todos, mas quem mais usa serviço público é a população mais vulnerável. E com isso eu acabo essa primeira fala. Muito obrigado, viu, Edilson? Muito obrigado, Daniel. Eu vou abusar da minha posição aqui de coordenador para lhe fazer uma pergunta, se me permite. Eu pedi que possamos expandir um pouquinho o que você acabou de nos explicar. Você falou muito na eficiência do setor público, com certeza você contribuiu para que essa eficiência crescesse e produzisse resultados, não é isso? Você falou de modernização, você falou de inclusão, você falou da necessidade de que mesmo as classes menos favorecidas precisariam ter acesso, falou da linguagem para termos isso e falou das crianças com relação à inclusão na parte digital, que nesses últimos meses todos tem sido essencial para poder ter acesso ao ensino. Como todas essas ferramentas, Daniel, uma vez instauradas, podem produzir um resultado mais positivo num sistema educacional nosso que ainda é muito falho. Nós temos as ferramentas e o sistema educacional é o que permitiria que todas elas produzissem um resultado no nível de educação desse país, na formação das crianças. Como é que você vê essa ligação entre essas ferramentas e esse objetivo de educação? Veja, Dilson, as ferramentas, como você falou, nós temos, tá certo? Hoje a gente tem tecnologia para isso. Aliás, queria citar que a gente tem uma experiência que, aliás, veio da gestão Haddad e a gente deu continuidade, que são os Fab Labs, o laboratório de fabricação digital, que o cidadão aprende, impressão 3D, robótica, tem 12 na cidade. Eu, como vereador, estou colocando emenda para fazer mais um. Eu acredito muito que a gente, usando essa tecnologia como meio, a gente consegue melhorar as escolas, a gente consegue melhorar os postos-saúde. Aliás, uma das minhas propostas, e eu espero que um dia eu consiga, é levar o padrão poupa-tempo para outros serviços públicos. Foi o que a gente fez no Detran. Eu quero fazer, apesar do SUS ser super importante, imaginem como a Ana falou, um dia que a gente tenha cada unidade de saúde atendendo como o poupa-tempo atende, com a rapidez, com a eficiência, com a qualidade, com a igualdade para todos. Isso é fundamental. Então, a gente consegue levar isso, eu não tenho dúvidas, né? A gente consegue levar isso para a educação. O que a gente precisa melhorar na área de educação? A gente precisa melhorar, aliás, a gestão Bruno Covas avançou bastante e conseguiu colocar as crianças, mais gente nas salas de aula, tinha muita gente fora ainda, né? Foi um esforço tremendo. Falta ainda a qualidade. A gente precisa investir em capacitação de professores, a gente precisa, não tenha dúvida, eu acredito no servidor público, eu acho que o Nabil tem toda a razão, a gente precisa valorizar esse servidor público. Quando a gente valorizou o servidor público no Detran, eu valorizei, no Poupa-Tempo eu valorizei, os resultados são tremendos. Ele funciona. Agora, lógico, você precisa ter funcionários de carreira, não funcionários de cargo de comissão. Aliás, essa reforma administrativa colocada aí pelo governo federal nem fala disso. É um absurdo o que a gente tem cargos de confiança em todos os níveis do serviço público. Se você pegar os exemplos de outros países, você muda governo na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, na França, muda 50 pessoas, 100 pessoas. Aqui, no governo, só no governo federal, você muda governo, são 23 mil cargos de confiança. Como pode dar certo? Ou seja, a gente precisa valorizar o servidor público, precisa valorizar a carreira dos professores, precisa investir nisso muito, e investir também na infraestrutura. O que é o padrão poupa-tempo? Isso é importante, Dilson. Não é só implantar e começar a funcionar. Você tem que rever processos, você tem que investir em capacitação, você tem que investir em equipamento, você tem que investir na infraestrutura, em mobiliário, em comunicação visual. Isso é o padrão poupa-tempo. Imagine esse padrão indo para todas as escolas. Isso é fundamental. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu detalhamento. Eu gostaria agora de abrir para os nossos
participantes, nossos associados, nossos convidados que tenham perguntas aos pré-candidatos. Entendo que estejam aqui para participar conosco dessa fase, além do Daniel, a Ana Soares, é isso? Acho que o Policy e o Nabil saíram. Não, o Policy está aí. O Policy está aí, eu não estou vendo. Estou aqui, estou por aqui. Muito bom, obrigado por estar com a gente. Então, eu abriria para perguntas do público e eu tenho uma primeira pergunta já chegando aqui para os três presentes, que é com relação à lei da cidade limpa e que existe uma tentativa de afrouxamento dessa legislação. O que os senhores têm a comentar e o que farão na Câmara com relação a isso no mandato próximo? Quem começa? Pode começar. Primeiro que falou. Tá bom. Bom, eu sou totalmente contrário a esse afrouxamento. Aliás, votei contra e vou continuar votando contra. Eu acho um absurdo isso. Eu acho que a gente precisa valorizar projetos que sejam projetos que deem continuidade, né? Assim como os céus são algo importantíssimo para a cidade, a lei da cidade limpa também é importantíssima, é uma marca da cidade. Não faz o menor sentido a gente afrouxar em torno disso. Então, assim, eu votei contra, tenho falado e tenho conversado com boa parte dos meus pares, mas principalmente a sociedade civil precisa pressionar a Câmara para que não haja nenhuma aprovação de abertura nesse sentido. Eu sou muito sincero em relação a isso, muito direto. Totalmente contra esse afrouxamento. Precisamos manter esse projeto, que é um projeto, aliás, um dos grandes problemas que eu acredito no serviço público é que os projetos, a gente não mantém eles, parecem projetos curtos, né? A gente sempre pensar em políticas públicas de médio e longo prazo, que a gente dê continuidade, e não a cada 4 anos a gente vai mexendo nisso. Esse é um dos grandes problemas nossos no Brasil, não tenho dúvida disso. Muito bom. Muito obrigado, Daniel. Ana Soares, por favor. Está sem som, Ana. Eu também sou super contra o afrouxamento da lei, porque somente quando começaram essa parte da cidade limpa, de seguir a lei de fato, foi quando conseguimos, dentro das comunidades, não ter mais enchentes, não ter mais problemas. Então, eu sou totalmente contra afrouxar nesse momento. Eu quero que continue. Muito bem. O Policy, tem que fazer seu comentário? Não, você também é bastante sintético. Eu já me manifestei muito e ocupei muito espaço na mídia mostrando a minha contrariedade, até porque eu fui um dos responsáveis pela aprovação da lei, fui um dos articuladores, junto ao prefeito Kassab, daquilo que era a proposta de lei da cidade saudável, né? E ela começava pela cidade limpa, para combater a questão de poluição visual. Acho que tem um espaço para debate de publicidade no mobiliário urbano, para você capturar novos recursos e reinvestir na cidade. Então, e as bancas de jornal esperando a sua renovação, e, portanto, você tem um espaço para debater de maneira muito objetiva avanços na lei, mas seguindo os propósitos dela, jamais oferecendo topo de prédio, em pena de prédio, não é isso. A Lei Cidade Limpa foi muito objetiva, que toda a publicidade ela deve ser feita em mobiliário urbano, portanto, oferecendo serviço para a cidade, como é a questão do abrigo, como é o relógio. Então, você já tem uma lei que orienta os próximos passos, né? E o que tem de fundamental nela é algo que o Daniel também falou. A lei é simples. Por que ela deu certo? Porque não pode nada. Todas as vezes você fala assim, agora pode o topo do prédio, a lateral do prédio, o que vai acontecer daqui 3, 4 anos? A gente vai ter 45 mil, 50 mil, 60 mil prédios com alguma coisa. Destruiu a legislação. Mas o problema é que a gente parou. A gente foi na poluição visual, a segunda fase seria a poluição do ar, e, portanto, a gente recuou muito na poluição do ar. Nos últimos 4 anos, pouquíssimos avanços. Nos últimos 8, menos ainda, porque a gente já tinha uma inspeção veicular na cidade que tinha que ser expandida para toda a região metropolitana para você garantir que o poluidor passasse a ser pagador do imposto daquilo que ele realiza. A cidade errou. O prefeito Bruno não recuperou, embora tenha sido secretário do Meio Ambiente, saiba a importância disso.
e teve a oportunidade. Mas o processo eleitoral permitirá a ele corrigir, anunciar que iniciará um processo orgânico de controle. Até porque nem controle na frota, que mais polui que a frota de ônibus, foi implementado nesse período. Aliás, foi dado mais uma carência de mais 20 anos para isso. Absolutamente responsável. E depois a gente iria para o último, que era o resgate de muito do solo urbano. A cidade de São Paulo precisa recuperar muito do seu solo que foi contaminado para ter nova fronteira de desenvolvimento. Essa é uma outra questão muito importante na cidade, que é recuperar solo urbano que durante um período foi industrial e que a gente tem que ter uma regra muito rápida de recuperação desse solo para a cidade se reproduzir e aí sim gerar direito à cidade em regiões absoluta que precisam ser adensadas, e aí o eixo metroferroviário, ali aquela região da Vila Carioca, parte da Moca, parte do Ipiranga, parte da Barra Funda, parte dessas regiões que durante muito tempo receberam a presença industrial, que estão sendo transformadas. Você precisa sim ter um programa muito importante de recuperação do solo da cidade para a gente conseguir avançar. Então, acho que aqui a gente consegue contemplar essa questão de enfrentamento de uma cidade que, num certo momento, foi muito flácida no controle da emissão, tanto de gases como de poluição do solo, e que agora precisa recuperar até para receber investimentos internacionais importantes para a cidade, de fato, gerar riqueza aqui. Alguns dos nossos associados estão perguntando com relação... Oi, Dilson. Sim. Lívio, você me permite fazer uma pergunta para os candidatos? Sim, você está autorizado, Lívio, a fazer a pergunta para os candidatos. Obrigado, obrigado. Estão fazendo para os três e daí a gente escolhe quem vai ser o primeiro a responder. A questão é a seguinte, o tema sustentabilidade é mais do que percebido por todos, que virou uma pauta mundial. São Paulo, que é a maior capital da América Latina, está longe de ter uma estratégia de gestão sustentável e nem articulação com a sociedade civil. Como vereadores, se eleitos, vocês entendem ser possível desenvolverem políticas públicas permanentes voltadas para a legislação verde e fazê-las serem adotadas pela gestão municipal? Se for possível, cite algumas destas eventuais leis que estão na sua pauta legislativa. E eu queria aqui cumprimentar efusivamente a Ana, o Pólice, o Daniel e o Nabil pelas excelentes apresentações que vocês fizeram. Poderia pedir para o Daniel ser o primeiro a responder? Quer trocar? Eu comecei da outra vez? Tanto faz, posso começar, se vocês preferirem. Eu começo aqui, Dani. Pronto. Vai lá, vai lá. Vamos lá. Eu vou responder para o Lívio dizendo o seguinte, não é que é possível, é necessário, é o inverso. Nós temos a obrigação de fazê-lo. E aí, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter foco. Né? E para ter foco, você tem uma questão que sempre é fundamental, que é a pesquisa de base. Né? Onde estão os maiores desafios para você dedicar o seu maior tempo a isso? Eu tenho me dedicado muito ao tema de mobilidade, porque ele é um tema recorrente, porque a cidade gasta muito com isso, polui muito e acaba gerando mais desigualdade. A cidade de São Paulo gasta, segundo dados da GV, coisa da ordem de 20, 22 bilhões de dólares anualmente com os congestionamentos. Dados da Fundação Getúlio Vargas, pesquisa realizada em 2012, atualizada para esse ano. Então, é algo surreal você imaginar que a cidade gasta isso. E parte deste gasto é aquilo que a gente faz para recuperar ambientalmente, porque além da gente gastar, a gente destrói a cidade. Então, uma questão enérgica é como a gente vai realizar essa política setorial de transporte. Então, uma tem papel protagonista do agente público e a gente errou em assinar contratos que permitem, para além deste período de 15 anos, a substituição da frota para termos frotas verdes rodando pela cidade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, mais do que superado, e aí eu preciso contar aqui uma grande vitória. Em 2016, por uma pressão muito grande que eu realizei junto ao prefeito Haddad, a cidade de São Paulo criou o primeiro elemento de pedágio urbano.
Na cidade de São Paulo, hoje a gente tem o pedágio urbano, que é pago exclusivamente pelos aplicativos de transporte. Então, cada quilômetro rodado na cidade de São Paulo, por uso intenso do viário, de carro que não é verde, portanto, de carro que não é elétrico e não emite os gases, paga 10 centavos por quilômetro rodado. É a primeira vez que a gente tem, durante um período de 4 anos, 2017, 2018, 2019 e esse ano, um período que um prefeito teve a oportunidade de receber recursos de quem explora o viário ou poluindo. Políticas como essa são absolutamente fundamentais para isso. Então, hoje, o que a gente tem? A gente arrecada coisa da ordem de 170, 180 milhões de reais dos aplicativos por quilômetro rodado e mais 5% de ISS da transação, e toda ela é feita na cidade de São Paulo. Então, esses são 2 elementos fundamentais. Então, um dos esforços que eu tenho feito nessa questão da sustentabilidade é a questão da mobilidade. O segundo é algo que eu falei aqui na apresentação, que é a cidade policêntrica, e aí isso acaba se relacionando com a oferta de moradia na cidade. A legislação de cumprimento de função social da propriedade é de minha autoria de 2010. Por quê? Porque parte da retenção especulativa da cidade gera o maior prejuízo, que é exportar a população para as regiões mais distantes de onde estão em emprego e a gente deixar vazios urbanos. A cidade de São Paulo tem aí coisa da ordem de 500 mil de imóveis vagos para um pouco menos de 500 mil de unidades habitacionais que seriam necessárias, dados do último censo. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum a cidade não atuar de maneira muito objetiva nisso. Porque se eu tenho casa vazia, tenho o povo precisando de casa, e o poder público não assume a responsabilidade desse equilíbrio, a gente erra 2 vezes. Porque a cidade fica cada vez mais pobre e a população também mais pobre. Então, ganhar estes... E aí, trabalhar nesses 2 conceitos que eu tenho trabalhado, de moradia e mobilidade, é, para mim, a ciência de produzir cidade que ganha economicamente quando vai ganhando esse processo policêntrico, quando vai ser muito exigente nesses espaços urbanos de retenção especulativa da cidade, e também quando vai criando as disciplinas para você cobrar o poluidor pagador e investir no transporte público coletivo para ampliar a malha de circulação da cidade, essa malha verde. Então, esse é o esforço que eu venho fazendo nos últimos anos, entendendo que estes são pontos essenciais de transformação da cidade. E aí, sem dúvida nenhuma, é a Câmara o palco disso, né? Aí não dá para a gente passar essa responsabilidade para outros. Muito bom, Policy. A Ana quer comentar? Olá. Como o Policy disse, eu também concordo que é uma necessidade. Porém, nós precisamos criar também políticas públicas de informar a população, para aprender a construir uma sustentabilidade melhor para a sua cidade, para a sua convivência, para o seu relacionamento direto. Tá? O que eu tenho como proposta é justamente ter a ação com o meio ambiente para ensinar a sustentabilidade, desde o início, desde a sua coleta de lixo, desde a parte de você aprender a lidar, saber o que era o meio ambiente e ter essa sustentabilidade nos bairros. Então, eu acho que precisa de informação. E o Daniel? Sim, vamos lá. Eu vou acrescentar um pouquinho a essa pergunta. Quando falamos em sustentabilidade, que tal se referir a saneamento básico, não só pelos aspectos de meio ambiente, mas principalmente pelo aspecto de saúde pública? Você pode comentar? Sim, aliás, é uma pena que lá atrás a gente tinha aquele programas dos afluentes dos rios limpos, né, que desaguam no Tietê e que desaguam no Pinheiros, e a gente acabou deixando aí, em algumas gestões isso para trás. Porque, na verdade, o tema é complexo e envolve muitas variáveis e o envolvimento de muita gente na questão de saneamento básico. Governo municipal, estadual, federal, várias secretarias, a participação das pessoas, das empresas, senão a gente não vai conseguir fazer isso melhorar, não tenho dúvida disso. Em relação à questão do desenvolvimento sustentável, eu acho que é fundamental
que a gente lute cada vez mais por uma cidade mais humana, mais inclusiva e sustentável, que não deixe ninguém para trás, né? Para isso, a sustentabilidade ela tem que ser alçada a uma pauta transversal, que alcance todas as políticas setoriais, desde políticas, por exemplo, desenvolvimento econômico, até políticas habitacionais, por exemplo. Aliás, esse foi o salto, acho que, de compreensão que ocorreu até na esfera internacional, né? Até alguns anos atrás, as agendas de desenvolvimento sustentável caminhavam de modo paralelo, uma com foco na questão ambiental e outra na dimensão social. A partir de 2015, com a formulação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, passaram a integrar uma agenda comum, integrada e indivisível. E para avançar na territorialização desses objetivos, eu acho que a participação social é uma peça-chave. Primeiro, porque as políticas públicas, para serem eficazes, precisam considerar as vivências e as perspectivas dos cidadãos e das cidadãs. Segundo, porque a população é capaz de pensar novas soluções e ajudar a impulsionar os avanços. E terceiro, porque o engajamento da população é essencial para a educação ambiental de todo mundo, né? O poder público também tem muito a fazer e deve se responsabilizar, adotar uma gestão responsável e consistente de resíduos sólidos, aliás, estamos discutindo isso na Câmara, incentivar negócios de impacto socioambiental positivo, prover ou fomentar formas de transporte urbano mais ecológico. O Polis colocou muito bem, é um absurdo a gente ter estendido aí para 20 anos a questão da troca dos ônibus. Não faz o menor sentido, né? A gente está indo contrário a tudo que tem sido feito em nível mundial, tá certo? A gente precisa também incentivar a adoção de soluções de responsabilidade ecológica pelas empresas, garantir habitação digna e saneamento básico a todos, né? E qualificar as políticas para a prevenção de desastres, melhorando a prestação de serviços públicos. Enfim, tem muita coisa para ser feito, a Câmara tem muita coisa para fazer, e eu acho que o papel do vereador é trabalhar isso de forma transversal com os diversos setores e as diversas áreas também da Prefeitura, mas também governo do Estado e também governo federal. Bem, muito obrigado, Daniel. Nós estamos nos aproximando do final de nosso programa. O nosso colega Fábio Bordara tem uma pergunta de algum dos nossos participantes que veio por chat. Fábio, você poderia transmitir, por favor? É da Patrícia Marrone, que é a nossa mais nova membro, colega de PNBE, sobre a questão coibir as faltas de professores nas escolas públicas municipais. Como mudar a lei que autoriza as faltas dos professores e coloca as crianças para terem aulas com professores em módulo? Pergunta aos pré-candidatos. Obrigado, Fábio. E com isso nós encerramos a sequência de perguntas dentro do nosso horário previsto. Não, só para dar uma opinião muito célere dessa questão das faltas, acho que a gente tem que combater todo o absenteísmo, né? Então, a gente tem que ter uma política muito vigorosa de valorização dos quadros do funcionalismo público, e esses quadros eles têm que compreender a tarefa relevante que eles prestam à sociedade, lembrando que o serviço público importa porque ele chega às pessoas que mais precisam e, portanto, ter toda a métrica para avaliar competências e qualidades destes servidores durante a carreira dele inteira é fundamental. Então, foi-se a época que só o concurso público garantia a performance e a qualidade desse servidor. Então, hoje a gente precisa ter muito mais presente a avaliação de desempenho anual e que isso seja muito bem conduzido por sistemas eficientes. Então, não é só a chefia falando, mas a gente precisa avançar muito, mas muito nisso. Então, não vejo isso como um problema só dos profissionais que atuam na educação, mas muito mais como a gente revalorizar a tarefa cumprida pelo cidadão que se coloca para servir a sociedade como algo absolutamente relevante. Se a gente der a relevância a este ator da sociedade que aceita servi-la, com respeito, mas com cobrança, a gente melhora muito a relação da sociedade com o setor público. A gente vem, ao longo do tempo, deteriorando essas relações da sociedade com o serviço público e, em consequência disso, com o servidor. E a gente precisa recuperar.
O serviço público ele é absolutamente importante porque ele serve à população que mais precisa. E o servidor está dentro dele. E se a gente souber fazer esse processo, sem dúvida, melhora o serviço, melhora as condições do servidor. Muito bem. Ana, você poderia comentar, por favor? Som, Ana. Precisamos pensar também na qualidade de trabalho desses professores. Talvez por isso também. Eu tenho primas e amigas que são professores da rede pública, onde fica praticamente impossível se dar aula, onde são agredidas. Então, precisamos também pensar dessa qualidade de local de trabalho. É uma linha muito complexa, né? Mas talvez a falta desses professores é a mesma coisa quando tem referente aos ex-funcionários da FEBEM, que também faltavam no trabalho por conta de qualidade de local, de poder prestar o seu serviço com qualidade. Muito bom, obrigado. Daniel? Eu acho que a gente precisa fazer uma análise aí muito profunda do porquê dessas faltas, né? É óbvio que todos nós queremos que a gente tenha professores com qualidade para ensinar os filhos de todos. Agora, não adianta a gente só olhar por uma vertente. Se a gente não der condições adequadas, como a Ana falou, para que eles trabalhem, se a gente não valorizar esses professores, a gente também não vai chegar longe. Então, é muito importante que a gente tenha clareza que essas pessoas, aliás, muitos deles heróis hoje, que estão indo na casa dos filhos para dar aulas, porque a gente não está conseguindo ter a inclusão digital. É uma loucura isso. Então, assim, não adianta só a gente estigmatizar e dizer que a culpa é dos professores. A gente precisa, e aí volta a questão, o padrão poupa-tempo que eu tenho falado é um padrão que a gente quer implantar em todos os serviços públicos. Um padrão desses não é só uma questão de você fazer uma melhoria, perfumaria. Você precisa melhorar as condições das escolas, você tem que ter computadores adequados, tem que ter link de internet, tem que ter capacitação dos professores, e aí sim, cobrar esses professores com essas condições. Eu não tenho dúvida, quando a gente vê o exemplo do poupa-tempo, a gente melhora um pouquinho as condições de trabalho, as pessoas rendem muito melhor, muito melhor. E essas pessoas gostam de ser funcionários públicos, os professores gostam. Então, a gente precisa ajudar que eles não só gostem, mas tenham as condições para atender bem as pessoas. Por isso que eu falo, tem que ver o todo. Não adianta só olhar... Ô Daniel, eu queria agradecer o Fábio por ter colocado essa pergunta. Eu tenho reformado escolas públicas aqui nos bairros da região da Zona Sul e tenho frequentado muito, chegou aí 7, 8 vezes por semana numa escola pública, tanto municipal como estadual. E essa questão de falta de professores é um problema para as diretoras também, porque elas ficam procurando a professora em módulo dentro da escola, que fica, fica se movimentando dentro da escola e não acha, e as crianças ficam soltas correndo pelos corredores. Vocês precisam visitar as escolas para ver como estão as escolas aqui em São Paulo, em bairros próximos do Palácio do Governo aqui. Então, até eu faço um convite, se vocês quiserem, conhecer as escolas que a gente tem reformado agora, com recursos, inclusive, de emendas parlamentares e da prefeitura e do vice-governador agora que nos deu uma verba, mas eu acho que pequenas coisas simples, são, às vezes, mais efetivas do que grandes, mirabolantes soluções. Principalmente mudar uma lei que autoriza que um professor falte 30 dias por mês, melhorar a segurança nas escolas, coibir a agressão de professores, reformar as escolas que estão com vazamento e caindo água na cabeça das crianças, reformar banheiros, coisas muito simples que não vão exigir milhões de dólares e nem um déficit da prefeitura gigantesco. Mas eu vou agradecer, estou me apresentando aqui para o grupo e não quero tomar mais o tempo de vocês, fico à disposição. Obrigada, Fábio, por colocar minha pergunta. Muito bem colocada, muito obrigado. Eu queria só comentar um minutinho isso que a Patrícia falou, que eu falei exatamente isso. A gente precisa melhorar várias das condições. E eu tenho visitado as escolas, tenho visitado os CELS e sei isso, Patrícia, você tem toda a razão. Foi o que a gente fez um poupa-tempo, foi assim que a gente modernizou o Detran. Não adianta o ótimo inimigo do bom. E as escolas precisam ser melhoradas, eu não tenho dúvida disso.
A questão é como fazer isso, com que recursos, de que forma, né? Muito obrigado, Daniel. Obrigado por sua complementação. Mas antes de passar a palavra para o Mário Ernesto Umberg, é nosso primeiro coordenador, para as mensagens de encerramento, eu quero agradecer a presença de vocês, quero dar os parabéns pelo conteúdo das comunicações e dos planos e dos projetos que vocês tiveram, demonstram muito um conhecimento das necessidades da nossa cidade e uma disposição de agir dentro da Câmara de forma a minimizar, eliminar esses problemas e transformar essa cidade de São Paulo uma cidade melhor. Eu agradeço muito, meus parabéns a vocês. Um de vocês, eu acho que foi o Policy, durante a sua palestra, se referiu aos colegas que estavam aqui como meus concorrentes. Sim, vocês são concorrentes agora, eu espero que sejam candidatos daqui a alguns dias e que sejam colegas no ano que vem. Muito obrigado a todos. Mário, a palavra é sua. Muito obrigado a todos. Convido vocês todos ao próximo debate do mesmo tipo, entre pré-candidatos, talvez na época já sejam candidatos, a prefeito da cidade de São Paulo. Nós vamos ter, no próximo dia 24, um novo webinar semelhante a esse, com 4 candidatos a prefeito da cidade de São Paulo. Infelizmente, a gente não pode convidar todos. Dizem que nós chegaremos a ter 18 candidatos a prefeito, o que torna uma impossibilidade. Nós vamos convidar 4, como nós fizemos com os vereadores, vamos ter mais de 1000 candidatos a vereador, e eu acho que vocês 4 trouxeram uma contribuição muito importante. Queria contar para o Daniel que realmente o Simplifica funciona. Meu filho abriu uma empresa em menos de 3 dias, coisa que, no tempo que eu abri a minha empresa, era absolutamente impossível. Então, eu só lamento que o projeto não se chame também Poupa Tempo Municipal. Eu acho que essa coisa, as boas marcas deveriam se generalizar. Mas, de qualquer modo... Empreenda Fácil, Mário. Ele chama Empreenda Fácil. De qualquer modo, é uma grande iniciativa. Queria elogiar o nosso vereador Policy Neto pela sua lei do ISS progressivo, que pode resolver esse problema dos vazios em São Paulo. Eu trabalhei com empresas que faziam recuperação de solo, e um desses vazios, que era um antigo terreno de bondes da Light, vocês sabiam que existia um gigantesco terreno onde era a parada dos bondes puxados a burro da Light, ali no Cambuci, um terreno que agora vai ser urbanizado e que foi totalmente recuperado. E como ele, qualquer outro terreno pode ser recuperado. Eu, originariamente, sou químico e eu sei que a recuperação do solo é uma técnica hoje dominada mundialmente e que pode ser feita em todos esses terrenos de galpões industriais. Queria agradecer a Ana pela sua participação e pela sua disposição em disputar a candidatura com ideias positivas, com ações na área, pensando em ações na área social e de melhoria da população. E quero agradecer a todos os presentes por sua participação e particularmente ao Dilson pela condição do debate e a Ana Rita, que é quem cria toda a nossa infraestrutura para esses encontros. Muito obrigado a todos, boa sorte nas eleições para os 3 candidatos, esperamos ver os 3 eleitos e muito obrigado aos demais. Um bom fim de semana, embora amanhã seja sexta-feira ainda, mas um bom fim de semana a todos. Abraços, abraço, Ana, abraço, Daniel, abraço, Policy, querido. Obrigado, um abraço grande a todos. Boa noite a todos, boa noite. Abraço, Ana. Abraço, parabéns, Policy. Mário, parabéns, Dilson. Daniel. Boa noite. Parabéns, Aninha. Obrigada. Tchau, menino.